Boa noite, graça e paz. Boa noite, graça e paz. Aê, glória a Deus. Eu peço que os bailarinos se coloquem de pé, por favor. Peço que vocês dêem uma salva de palmas a eles. Hoje eu quero falar um pouco para vocês e eu creio que toda a igreja vai ouvir. Vocês podem se sentar. A mensagem de hoje tem um tema muito importante, é o teste de vida ou morte. Como examinar e provar minha salvação? Vocês estão aqui essa noite para confirmar publicamente que Cristo é o Senhor e Salvador da vida de vocês. Mas eu espero que não seja simplesmente um ritual, não seja simplesmente algo que estará sendo feito aqui por pressão da família, ou porque o pessoal da célula está fazendo, mas sim porque é algo que realmente vocês entenderam, compreenderam a revelação que o próprio Espírito Santo deu a vocês. Eu quero ajudar vocês hoje a examinar e provar no coração de vocês isso que está sendo confessado publicamente aqui. E você, irmão, irmã, vai poder examinar a sua fé também. Por que é tão importante examinar a nossa fé? Porque para ter segurança é importante testar. Nós temos no Brasil institutos de metrologia, institutos de normas técnicas, que a função deles é o quê? Testar, examinar, provar, para verificar se aquele produto, se aquele item, se aquilo que está sendo vendido realmente funciona, realmente é seguro, realmente está aprovado. Está com microfonia? Está realmente aprovado. E se nas coisas naturais, nas coisas humanas, a gente testa as coisas, a gente faz ali a prova, a averiguação, porque você quer ficar tranquilo de que aquilo não vai fazer mal para você, que realmente você vai usufruir de todos os benefícios que você esperava que aquilo desse para você. Quanto mais em decisões que têm a ver com vida ou morte. Olha o que a palavra de Deus fala. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5. Façam a verificação em vocês mesmos. Vocês são realmente cristãos? Passam no teste? Sentem cada vez mais a esperança e o poder de Cristo dentro de vocês? Ou estão apenas fingindo-se cristãos quando não são absolutamente nada? Isso é o apóstolo Paulo falando com a igreja de Corinto, para que eles pudessem examinar, testar e provar se a fé que eles professam ter em Cristo realmente é genuína. Se para coisas naturais você quer testar, você quer averiguar, para na hora de usufruir não dar nenhum problema, quanto mais algo que se relaciona com a sua eternidade. Você já parou para refletir, você, irmão, irmã, batizandos? Se a fé que declaramos que temos em Cristo, se ela é verdadeira, se ela passa no crivo da palavra de Deus, de se realmente é algo genuíno. Pois pode acontecer, já aconteceu comigo, de você estar convicto de algo certo, está totalmente correto. Uma vez eu comprei um ingresso para ir no cinema, eu estava convicto de que era o ingresso para o filme correto, para o dia certo, tudo normal, mas chegando no cinema eu vi que o ingresso era para um dia diferente. Então teve toda uma conversa lá com a gerente do cinema, tal, para ver se existia possibilidade, que eu tinha me equivocado, e ela me deixasse entrar para usufruir aquilo que eu estava convicto de que estava certo. Mas imagina quando chega no céu, e a pessoa está convicta, está certa de que pode entrar, e lá no portão do céu, de forma figurada falando, você vai ser informado, olha, esse seu ingresso aqui não tem validade. Você não pode entrar porque você não preenche os pré-requisitos de alguém que teve uma verdadeira salvação com Cristo. Já pensou? Que terrível. Chegar no céu e não poder entrar, porque aquilo que você acreditava que estava correto, na realidade não estava. E você é encaminhado para o inferno. Mas tinha a convicção de que deveria entrar no céu, mas vai passar a eternidade no inferno. Terrível. Por isso que Paulo nos aconselha a verificar, a testar. Olha que sério isso aqui do reverendo Jim Elliff. Nossas igrejas estão cheias de pessoas que não evidenciam a verdadeira conversão a Cristo. Porém, elas creem sinceramente que serão salvas. O que não é verdade.
o percentual de falsos conversos pode chegar a 60% na igreja evangélica. Isso é uma estatística americana. Lá eles têm uma estimativa de que 60% da igreja, das pessoas que frequentam a igreja semanalmente, não entenderam o evangelho de Cristo, não estão depositando a sua fé em Cristo pelos motivos corretos e por isso não tiveram uma experiência de conversão e uma transformação de vida. E eu creio que no Brasil não é diferente. Temos aí mais de 40 milhões de evangélicos no Brasil e talvez um percentual parecido de pessoas que não tiveram uma experiência de conversão genuína, que se morrerem hoje vão bater lá na porta do céu e não vão poder entrar. Isso é sério, é muito sério, porque é uma questão de vida ou morte. Algo que influencia a qualidade de vida que eu tenho aqui hoje e algo que vai influenciar a minha eternidade. Então existem algumas coisas que precisamos averiguar, fazer um teste. Primeiro, conhecimento e crença em Deus na salvação. Deixa eu trocar o microfone. Conhecimento e crença em Deus não garantem salvação. Olha só. Tiago, capítulo 2, versículo 19. Ainda existe alguém entre vocês que sustenta que apenas crer é suficiente? Que crença é essa? Crer num único Deus. Ora, lembrem-se que os demônios também creem isso com tanta convicção que até tremem de terror. Ah não, eu creio que Deus existe, eu creio que existe um único Deus, e esse Deus sustenta céus e terra, esse Deus decide tudo na minha vida. Isso não é suficiente para que você possa ser salvo. Os demônios também creem na existência de Deus, creem nos atributos de Deus, mas isso não dá a eles o direito da redenção. Então não é o simples fato de crer que Deus existe, de ter conhecimento sobre isso, que me garante a salvação. Segundo, experiências sobrenaturais não garantem a salvação. Não, mas eu creio que Deus existe e quando eu oro por alguém, essa pessoa é curada. Essa pessoa, ela é liberta. As pessoas ouvem Deus através da minha vida. Isso, única e exclusivamente, também não garante que você, ao morrer, vai ter acesso ao céu, à presença de Deus. Olha o que Jesus fala. Muitas pessoas vão me dizer: Senhor, pelo poder do seu nome anunciamos a mensagem de Deus, e pelo seu nome expulsamos demônios e fizemos muitos milagres. Então eu direi claramente, Jesus falando a essas pessoas: eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal. Eles estavam convictos que Jesus ia aceitá-los, ele estava convicto que as experiências que eles tinham confirmavam a salvação deles, mas Jesus disse: não, não é por aí. Terceiro, apenas estar na igreja também não garante a salvação. Mas como? Né, Ricardo? Eu nasci na igreja desde pequenininho. Igual o Daniel fica correndo aqui, vendo as guitarras. Será que ele não vai para o céu porque nasceu na igreja, está na igreja, vai ficar na igreja a vida toda? Não, não vai. Filho de crentinho. Filho de crente não é crentinho, não é igual peixe. Filho de peixe não é peixinho, sabe? Não é o fato de você nascer numa tradição cristã, evangélica, católica ou qualquer outra que isso garante acesso à salvação. Pois no meio da igreja tem aquilo que é verdadeiro, aqueles que tiveram uma experiência genuína com Deus, e aquilo que não é verdadeiro. O trigo e o joio, a parábola de Mateus 13, 24 a 30. Então o convívio ali com o trigo não fez com que automaticamente o joio fosse aceito como trigo. No dia da ceifa ele foi jogado fora. Então o simples fato de crer num Deus único, o simples fato de ter experiências sobrenaturais, ou de conviver com a igreja, com a célula, com os ministérios, vai garantir a você ou a mim o acesso à salvação. Mas então o que garante? Como vocês, batizandos, hoje, podem ter certeza de que isso que vai ser feito aqui publicamente, daqui a pouco, esse mergulho na água não vai ser apenas um banho, mas sim uma verdadeira declaração de que Cristo é o Senhor da vida de vocês? Primeiro, tem algumas evidências que já começaram na vida de vocês e que vão ficar claro para muitos aqui, que já tiveram uma experiência genuína com Cristo. Como saber se sou salvo? Esse é o teste que o apóstolo Paulo propõe
em 2 Coríntios 13, versículo 5. Olha, examinem, provem, testem, se vocês realmente são cristãos, nasceram de novo, se são salvos. Porque olha, já batizamos muitas pessoas aqui, que não ficaram. Muitas pessoas que, uma semana depois do batismo, não compareceram mais à igreja. Por quê? Porque a experiência delas não foi genuína. Não houve uma verdadeira operação de Deus no coração delas, confirmando a salvação, por meio da qual elas testificaram aqui no batismo. Mas como saber se a experiência que eu tive, que eu acredito ter, é genuína? Primeiro, salvos de verdade, sentiram convicção do pecado e se arrependeram. O que é esse desenho ali? Esse desenho demonstra a consciência que a pessoa tem. Olha, em determinado momento a pessoa vai ouvindo a mensagem, vai ouvindo o evangelho, vai aprendendo que nós somos pecadores, estamos afastados de Deus, e há uma separação. A pessoa tem essa consciência. Em determinado momento, na igreja, na célula, onde ela estiver reunida com outro irmão, ela vai ter essa convicção: eu estou separado. Eu estou de um lado, Deus está de outro, e eu não consigo chegar lá. Há essa convicção. Eu não tenho como chegar lá. Eu estou separado de Deus. Eu sou um pecador. Pecador. A pessoa tem essa consciência. Deus é santo, eu sou um pecador e estou afastado dele. Se a pessoa não teve essa convicção, não teve esse sentimento, essa revelação, esse entendimento de que ela é uma pecadora, que Deus é santo, e que eu tenho um problema a ser resolvido, e que eu sou convidado a me arrepender de toda uma vida errada, que eu sempre escolhi viver fazendo aquilo que eu bem entendia, e negando aquilo que Deus gostaria que fosse feito. Se eu não tive esse entendimento, essa revelação, essa convicção, e isso me aproximou de Deus, querendo resolver isso, querendo ter paz com Ele, querendo solucionar essa questão de estar separado dEle. Se eu vim por outros motivos, eu vim para prosperar, eu vim para ser curado, eu vim para melhorar de vida, para resolver os problemas da minha família, eu vim aqui na frente, eu me batizei porque eu queria ter uma vida melhor, uma vida mais feliz. Se isso foi o motivo, ou está sendo o motivo de vocês, cuidado. Porque um cristão genuíno, alguém que foi salvo verdadeiramente, se aproxima de Deus. Porque primeiro de tudo ele entende que é pecador, que ele tem um problema a ser resolvido com Deus. Ele se arrepende. O que é se arrepender? É concordar que está errado. E dizer: Deus, realmente eu sou pecador, eu preciso me aproximar do Senhor, mas não consigo. E o homem vai tentando algumas coisas, ele faz algumas tábuas curtas e não consegue chegar perto. Ele acha que a religião, ele acha que a filosofia, ele acha que boas obras vão tentar chegar perto de Deus, mas não chega. Não chega. O ser humano pecador não consegue fazer nada para se aproximar de Deus com sucesso e resolver a situação de que Deus é santo e eu sou pecador, e nós não conseguimos conviver sem que isso seja resolvido. Então o que é preciso? É preciso que o salvo entenda e creia na obra substitutiva de Cristo na cruz. Uma pessoa que realmente foi salva por Deus, que se morreu hoje tem direito ao céu. Além de crer que ela é uma pecadora, que ela está seguindo um curso contrário ao da vontade de Deus, ela entende também que Deus, no seu amor, enviou o seu Filho Jesus para morrer por nós. E quando Ele morreu naquela cruz, Ele estava incluindo você e eu naquele sacrifício, para pagar uma dívida que nós tínhamos com Deus. Então a pessoa vê o seu problema, ela entende: nossa, eu era um pecador, eu sou um pecador, mas existe uma solução. Deus me ama e enviou o seu Filho, para que o meu pecado, a minha dívida, fosse paga por meio da obra e do amor dele demonstrado na cruz. Então a pessoa que verdadeiramente foi salva, ela entende isso. Se ela não entendeu isso, ela veio aqui, fez uma oração retórica, uma oração bonitinha, mas não surtiu efeito nenhum. Seu nome não foi escrito no livro da vida. E se você morrer hoje, você não tem direito ao céu de Deus. Porque é necessário o arrependimento, porque eu entendi que sou pecador. E é necessária a fé numa obra que Cristo fez por mim na cruz e me incluiu nela.
E por meio dessa obra, Ele diz que eu posso ter paz com Deus e que minha dívida foi quitada. E que agora Ele me transfere o crédito dele para mim. Então, além de crer e entender, eu vou pela fé me submeter. Reparem aqui a mudança. Eu estava aqui, separado de Deus ainda, mas eu entendi que há um caminho, há uma ponte, há um acesso a Deus. Esse acesso é Jesus. Eu entendi, eu creio nisso. Mas pode acontecer da pessoa que crê, que entende, não se submeter e não receber isso, porque ela vê que tem um custo. A pessoa vê, não, eu entendi Jesus, morreu por mim, Ele pagou o preço dos meus pecados, mas para eu viver isso, eu tenho que atravessar essa ponte que é Jesus Cristo e viver do jeito que Ele quer. E o custo disso é alto, e eu não sei se eu estou interessado. Porque tem pessoas que preferem usufruir dos prazeres desse mundo, colocando em jogo uma eternidade. E outras dizem, não, eu vou atravessar essa ponte, pois eu sei que Jesus vai me ajudar a me aproximar de Deus. E quando eu me aproximar de Deus, Ele vai me ajudar a ter um novo estilo de vida. Então, olha, como é que você examina se é um salvo? Você tem que ter tido uma convicção de pecado. Eu sou pecador. Eu escolho coisas erradas. Eu faço coisas que não agradam a Deus. Se você reparar nos outros, você vê que todo mundo é pecador. Mas às vezes, reparar na gente, ver que nós somos pecadores é mais difícil. Pois é fácil julgar o próximo. Mas julgar a si mesmo é mais difícil. Precisa da obra do Espírito Santo. E o Espírito Santo convence todos do pecado, da justiça e do juízo. Então eu preciso entender que eu sou um pecador, que há uma solução para isso em Cristo. Uma obra que Ele fez, me incluiu nessa obra. E eu não apenas entendo, creio nela, mas eu me submeto. Eu digo, eu quero viver isso, Senhor, pela fé. E eu quero honrar os custos que vai ter de caminhar junto com o Senhor. Acontecendo isso, o Espírito Santo vem habitar em você. Essa foi a obra inicial. E agora Ele começa a fazer algo no seu coração, na sua vida, que vão testificar de forma clara que você se converteu. Aqui você estava num processo para se converter. O que vocês contaram para a gente ontem, contaram no curso de batismo, como é que foi, né, na célula, na igreja, no ministério infantil. Esse processo, é esses 3 primeiros passos. Mas acontece algo. Salvos normalmente lembram o dia da decisão e o início das mudanças. Olha o que Jesus falou para Pedro. Disse Jesus a Pedro, e quando se converteres, fortaleça os seus irmãos. Lucas capítulo 22, 32. Ele estava dizendo, Pedro, você vai saber o dia, a hora e o momento onde você vai se converter. Porque é uma mudança dramática. É uma mudança de vida, uma mudança de pensamento, uma mudança de sentimento. Quando você realmente entende que é pecador, que você só por meio de Cristo se aproxima de Deus, e recebe isso pela fé, se submetendo a Ele, é um dia marcante. É um dia que você se lembra. Eu me lembro do dia 23 de junho de 1996, que eu entendi. Um domingo à noite. Eu me lembro de como estava a igreja, eu me lembro do pastor falando, eu me lembro que eu me levantei. Eu me lembro. Marcou. Quando essa obra, ela é clara, ela marca você. 4. Salvos possuem a convicção interior do seu novo nascimento. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Quando a pessoa realmente se entrega a Jesus, o Espírito Santo habita nela. E quando há essa fusão, Ele testifica, Ele confirma, Ele fala com você e você tem a convicção. Você simplesmente sabe que é um filho de Deus e é salvo e tem paz com Deus e vê essas evidências na sua vida. Quando há muita dúvida, quando há muita hesitação, eu não sei se eu sou salvo, eu não sei se eu sou filho de Deus, eu não sei se a minha vida está na mão de Deus, eu não sei o que vai acontecer comigo se eu morrer hoje. Eu suspeito que talvez você não tenha tido uma experiência genuína. Pois aqueles que realmente tiveram uma experiência genuína, eles têm o testificar do Espírito, a confirmação do Espírito. E eles sabem, lá no fundo, que apesar das mudanças serem poucas, há um sinal de que eles são filhos de Deus. 6. Salvos demonstram um relacionamento pessoal e real com Cristo.
Minhas ovelhas reconhecem minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. A pessoa nota que tem algo diferente. Tem alguém que te chama. Esse alguém é o Espírito Santo, dizendo, olha, vem para perto de Jesus. Olha como é que ele é. Eu quero te fazer igual a ele. Fala com ele. Lê na palavra o que ele ensinou. A pessoa começa a querer se relacionar com Deus, querer ouvir a Deus, querer falar com Deus. Ela entra num relacionamento real, não em algo religioso, não em algo legalista, não em algo metódico, não em algo cheio de regras. Ela descobre uma pessoa, essa pessoa é Jesus. Isso testifica que ela realmente teve um encontro com Ele, pois Ele nos chama não para uma religião, mas para um relacionamento. 7, salvos crescem continuamente em santidade e mudança de vida. Olha que interessante. 1 João 3,6. Ninguém que viva profundamente em Cristo vai fazer do pecado uma prática. Quem vive na prática do pecado nunca se voltou para Cristo, mas virou as costas para Ele. Quando a pessoa tem um encontro real com Deus, se converteu realmente, confirmou isso por meio do batismo, ela não consegue mais viver numa vida de pecado sem o toque do Espírito Santo dizendo que você está errado, você tem que se arrepender, muda de vida. Ela não consegue. Quem adulterava não consegue mais viver em adultério. Quem roubava não consegue mais viver roubando. Quem mentia não consegue mais viver mentindo. Ela não consegue mais viver de uma forma normal praticando pecado. Ela tem nojo daquilo, ela tem repulsa daquilo, ela não quer mais conviver com aquilo. Mas se a pessoa afirma que Cristo é o seu Senhor e Salvador, ela se batiza, mas o pecado para ela não mudou nada, é tudo igual, continua fazendo, pensando da mesma forma. Talvez a sua conversão, a sua experiência não tenha sido genuína. Por último, salvos possuem atitudes de amor pelo próximo e pela igreja. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. Então, uma evidência de que eu sou um salvo, eu tenho amor pelo próximo e pela igreja. Se o ódio habita no meu coração, se eu não consigo amar o próximo, se eu tenho ódio das pessoas, eu tenho raiva das pessoas, eu quero o mal das pessoas, eu sou maligno, eu sou maldoso, talvez, e muito provavelmente eu não tenha realmente tido uma experiência com Deus. E preciso me arrepender, confiar em Cristo e começar da forma correta. Isso é sério. Porque, segundo as pesquisas, 60% das pessoas que frequentam as igrejas evangélicas vão bater na porta do céu, dizendo, olha, eu posso entrar? E vão dizer para ela, olha, você não pode. Você não tem os pré-requisitos necessários. E se isso acontecer com você, eu vou ser cobrado. Porque é minha responsabilidade esclarecer para você que a verdadeira fé em Cristo, a verdadeira fé que salva, ela não é uma fé barata. Pelo simples levantar a mão e falar uma oração, resolve tudo. É o que eu entendo, é o que eu sinto e é o que eu vivo. Isso demonstra uma experiência de transformação. Se eu tiver essas características, eu posso ter certeza, posso ter paz de que eu sou um salvo. Pois a palavra de Deus diz, eu asseguro, tenham convicção, tenham certeza, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Deus quer que os verdadeiros cristãos tenham confiança, tenham certeza, tenham paz. Mas Ele não quer que falsos conversos, ou pessoas que foram, às vezes, convencidas por um processo, tenham essa paz e essa segurança, pois há algo que precisa ser resolvido, que se não for resolvido, no dia do acerto de contas, você vai ter aquela expectativa de poder entrar no reino de Deus, no reino dos céus, e vão dizer, olha, o seu ingresso aqui não vale. Como já aconteceu comigo no cinema. Eu não quero jogar condenação sobre você, eu quero que você reflita, que você examine, que você pense, para que realmente você usufrua daquilo que é verdadeiro, transformador, impactante, que é a obra de salvação de Deus. Curva a sua cabeça, peço que a equipe de louvor venha à frente. Hoje a minha oração é que você possa dizer assim, Senhor, realmente me revela se eu sou
um salvo genuíno, se eu realmente tive uma experiência de conversão ou não, para que a gente possa resolver essa situação. Eu quero muito que você possa se encontrar com Jesus no céu e ganhar um abraço bem forte dele. Mas para que isso aconteça, é necessário que você concorde que você é pecador, que a obra de Cristo na cruz, ela foi eficiente, ela foi eficaz, e aquilo que Ele fez é um mistério sobrenatural e grandioso, no qual Ele nos incluiu, e Ele resolveu o nosso problema pagando a nossa conta diante de Deus, sofrendo a pena do pecado que era para ser minha. Ele levou sobre si, me incluiu nisso e me oferece pela fé. Se eu crer nele como meu Senhor, meu Salvador e recebê-lo, eu terei acesso a isso que Ele conquistou para mim. Então eu decido me submeter a Ele, não apenas para receber um benefício, mas para viver um relacionamento, uma vida de intimidade com Ele, um novo estilo de vida, passar por uma porta que não é larga e não é fácil, uma porta estreita e difícil, mas que leva para a salvação. Vem, Espírito Santo. É o Senhor quem convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. Essa convicção pastor nenhum pode produzir. Esse sentimento, essa revelação de que precisamos do Senhor, estamos afastados do Senhor, ninguém consegue produzir. Só você, Espírito Santo. Abre, Deus, o entendimento daquelas pessoas que precisam, que necessitam ter esse encontro com o Senhor hoje, para que as suas vidas sejam gravadas no Teu livro e elas tenham uma experiência verdadeira com o Senhor de transformação, de salvação, de segurança, de paz. E elas vejam na sua vida transformações que elas não conseguiriam produzir, pois é o Espírito do Senhor transformando, mudando a mente, mudando as atitudes. E eu quero convidar você hoje, que sente do Espírito Santo, que você é um pecador, mas que Ele te ama tanto, que Ele enviou Jesus para aproximar você dEle, e para que você recebesse a obra maravilhosa dEle, para salvar, para restaurar, para reconciliar, e permitir a você o acesso à presença do Deus Pai, e o caminhar em uma vida de amor, uma vida de relacionamento, uma vida de transformação, uma vida de segurança e confiança. Isso não é decisão emocional, isso é uma decisão racional. Eu entendo, eu compreendo que eu estou afastado de Deus e só Cristo me aproxima dEle. E pela fé eu creio que isso que Ele fez funciona, é verdadeiro e eu preciso. E portanto eu me submeto. Venha aqui à frente em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Deus quer começar um processo na sua vida, para que você tenha certeza, para que você tenha paz, para que você tenha convicção de que realmente quando você chegar na presença de Deus, a sua experiência é real. Só você que sente, compreende, eu estou afastado de Deus e só Jesus resolve esse problema. E eu entendo isso, eu quero isso, eu vou me submeter a viver o que essa mensagem propõe. Santo Espírito, toca. Em nome de Jesus eu desato aqueles que estão amarrados. Em nome de Jesus eu desato aqueles que estão aprisionados. Receba luz, receba entendimento e revelação. Venha em nome de Jesus. Venha em nome de Jesus. A obra de Cristo é uma obra maravilhosa, mas não é uma obra barata, simples. É uma obra poderosa, tem o seu custo. Igreja, coloque-se de pé. Feche os seus olhos e cante. Enquanto cantamos, você que sente o Espírito Santo tocar em você, vem à frente. Não é para ser abençoado, para ser curado, para prosperar, é para reconhecer que você é um pecador e que Jesus é o seu Salvador, e só Ele pode aproximar você de Deus. Em nome de Jesus, venha.
Agora você sabe que você é um salvo, você vê a evidência de Deus na sua vida, de transformação, de restauração, de regeneração. Mas volta e meia você é acusado de que você não é um filho verdadeiro de Deus, que você não está à altura. Eu quero orar por você, para que Deus livre você dessas dúvidas, para que Deus livre você dessa pressão. Em nome de Jesus, vem à frente também, para que a convicção de Deus sobre os verdadeiros cristãos dê segurança e confiança a eles, para que eles sirvam, para que eles ministrem, para que eles usem os seus dons. Em nome de Jesus, venha. Não deixa que a insegurança, que às vezes vem, paralise você. Igreja está nas suas mãos. Você que está aqui hoje declarando que você é pecador, que você necessita de Deus e que só Jesus, por meio daquilo que fez na cruz, pode aproximar vocês de Deus, repitam comigo essa oração. Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou um pecador. Hoje eu entendi que eu estava afastado do Senhor, que eu estava longe do Senhor, e eu não conseguia, eu era incapaz de me aproximar do Senhor, pelo meu pecado, pela minha própria escolha. Mas eu entendi que Cristo veio porque Deus me amou, e Ele pagou o preço do meu pecado. Ele resolveu a minha questão com Deus e me incluiu nisso. E pela fé eu entendo isso, eu recebo isso, eu me submeto a isso, para esse relacionamento, para esse novo estilo de vida, para passar por essa porta estreita, por essa porta difícil, por essa porta custosa, para que eu possa chegar à salvação pela fé em Cristo Jesus. E Santo Deus, nós abençoamos os teus filhos que veem o agir do Senhor em suas vidas, mas que de vez em quando são assaltados por dúvidas, por incertezas, que os paralisam e os impedem, Deus, de usufruir, Deus, da paternidade, Deus, da filiação que o Senhor tem sobre eles. Eu os abençoo em nome de Jesus com a convicção e com o testificar do Espírito Santo sobre eles, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Vocês podem se assentar. Se você tem dúvidas ainda, quer compreender um pouco mais, fale com a gente depois do culto. Queremos oferecer um discipulado para você. Queremos que você participe de uma célula, para que Deus vá revelando e você vá entendendo e compreendendo. Pastor?